Olá! Que bom ter vocês com a gente para mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai fundo num material bem rico, sabe? Uma conversa super franca entre um pessoal de peso do empreendedorismo brasileiro e tinha até um especialista em geopolítica na roda. E a ideia principal que surgiu ali, olha, pode virar o jogo. E se o X da questão do networking não for o que a gente pode ganhar, mas sim o que a gente está disposto a oferecer? Vamos dar uma olhada nisso? Essa ideia é forte mesmo. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: tentar desembrulhar o que é construir rede de contato de um jeito autêntico, né? Diferenciar as conexões que são de verdade daquelas mais, digamos, calculistas, só na base da transação. Entendi. As fontes que a gente tem são pedaços dessa discussão, que foi super rica, com gente de todo tipo. Empresários já bem estabelecidos, um banqueiro do agro, um influenciador que manja de comunidade e esse ex-político que traz a visão da geopolítica. Todo mundo ali debatendo como é que se cria e, talvez o mais difícil, como é que se mantém esses relacionamentos profissionais que funcionam de verdade. Certo. Então vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. O ponto de partida que o professor Roque trouxe lá na conversa original é esse conceito de servir primeiro. A ideia, assim, é que um networking que funciona mesmo começa quando você faz algo por alguém, agrega valor, sabe? Antes mesmo de pensar em pedir ou esperar alguma coisa. Exato. Isso bate de frente com o que a gente geralmente pensa, né? Aquela coisa de sair colecionando cartão, quase como figurinha, pensando só no que vai levar de vantagem. Vai totalmente na contramão. E tem uma psicologia interessante aí por trás que vários deles comentaram. Quando você serve de forma genuína, você aciona um negócio poderoso, que é a reciprocidade. As pessoas ficam com aquela vontade de retribuir, sabe? De equilibrar as coisas. Ah, sim. A mensagem que fica é: agrega valor, consistentemente, sem ficar naquela ansiedade de quando é que volta pra mim. Isso cria uma base muito mais sólida. Como disse o Cacá Diniz, que estava lá, network é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro. Essa distinção é crucial, né? Nossa, essa frase é ótima, resume bem a filosofia. E o Kaká trouxe também uma analogia bem direta, quase uma provocação. Ele falou que, no fundo, só tem dois jeitos de chegar nas pessoas que a gente admira ou precisa. Ou você paga por isso ou você serve. E ele defende que servir é a moeda mais valiosa, a mais legítima. Isso me fez lembrar umas histórias do Rafael Furlanetti, o banqueiro. Ele contando como fazia isso quase que por instinto desde moleque. Como? Ia nos churrascos dos amigos do pai e fazia questão de lá servir a cerveja pra galera. Ou quando saiu da roça pra estudar na cidade, levava queijo, cachaça, uns presentes simples, mas sabe significativos pros professores. São exemplos tão palpáveis disso funcionando. É verdade. Mostra que não precisa ser nada grandioso, mas tem que ser genuíno. Como o próprio Furlanetti falou, tem que gostar de gente. Acho que essa é a base de tudo, né? Totalmente. E essa ideia de gostar de gente, de se interessar de verdade pelo outro, conecta certinho com a definição que o Caio Carneiro deu lá. Ele chamou networking de rede funcional. Funcional. A palavra funcional é chave. Não é só uma lista de nomes, é um sistema vivo que funciona porque tem troca, tem que ter mutualidade, é uma via de mão dupla que se sustenta. E ele fez uma observação muito boa também. As pessoas têm um radar, sabe? Elas sacam a intenção. Percebem, né? Percebem se a aproximação é só interesseira ou se tem um desejo real de contribuir, de conectar. A autenticidade ou a falta dela fica meio transparente. Aí a conversa deu uma esquentada, porque o Flávio Augusto jogou uma pimenta ali. Ele levantou a questão, tá, beleza, servir é legal, mas vamos ser sinceros, todo mundo tem interesse, né? O banqueiro quer cliente, o vendedor quer comissão, o empreendedor busca parceria. A provocação dele foi, será que essa história de servir primeiro não acaba sendo um pouco hipócrita? Ele até usou o termo relacionamentos intencionais. Isso me deixou pensando, dá pra ser intencional sem ser puramente interesseiro? Onde que fica essa linha? É tênue, né? É fascinante justamente explorar essa linha. A conclusão que parece ter surgido ali na discussão é que o problema não é ter interesse, isso é normal, é humano, é o que move muita coisa. O problema é quando o único interesse é o seu. Entendi. É o que o Cacá Diniz diferenciou.
ser interesseiro versus ser interessante ou ter um interesse que seja mútuo. Ele fez uma analogia ótima com o casamento. Casamento? Como assim? Ele disse que casamento é um tipo de networking onde os dois lados têm interesses profundos, né? Querem ser felizes, construir algo juntos, um apoia o outro. É um interesse que é compartilhado e é isso que sustenta a relação. Não é um querendo só tirar vantagem do outro. Faz todo sentido. É a diferença entre um jogo onde só um ganha e um onde todo mundo pode ganhar algo. Exatamente. E o Furlanetti complementou com aquela metáfora da conta corrente de relacionamentos. Ele falou, a vida é uma grande conta corrente. Para poder sacar alguma coisa, pedir ajuda, propor um negócio, você tem que ter feito depósitos antes. Depósitos de valor, de confiança, de ajuda genuína. Depositar primeiro. É isso. Ter seus objetivos é ok, esperado até. Mas a atitude principal tem que ser de agregar, de depositar primeiro. Ele até comentou brincando que, às vezes, numa relação muito antiga, talvez precise dar um toquezinho para o outro lado, para lembrar da reciprocidade, para manter a conta equilibrada. Mas isso só funciona se o saldo já for bem positivo, né? Claro. E a história pessoal que o Kaká Diniz contou é um exemplo muito forte disso na prática. Ele passou por uma fase bem apertada de grana. Aí, nessa época, ele começou a ajudar a esposa Simone Mendes, a cantora, com a parte de logística da carreira dela. Ah, legal. Organizar agenda, voo, equipe, era uma dor real para ela. Ele não pediu nada, só viu a necessidade e foi lá servir. Usou o tempo e a habilidade que ele tinha para resolver um problema dela. Começou de um jeito altruísta, mas olha só o que rolou. Ele foi se envolvendo, aprendendo. E acabou virando o empresário dela, né? Exatamente. E construiu a própria carreira de sucesso no entretenimento a partir dessa iniciativa de servir. É uma demonstração clara de como servir primeiro pode abrir portas que a gente nem imagina. Total. E é importante pegar a distinção que o próprio Kaká fez. Ele diz que nem tudo que a gente faz para servir precisa ter um interesse escondido. Às vezes é só ajudar por ajudar mesmo. Mas ele argumenta que quando tem interesses legítimos em jogo, como em qualquer negócio, a melhor estratégia é sempre começar servindo, agregando valor de forma genuína. Então, não é fingir que a gente não tem objetivo, mas é entender que o jeito mais eficaz e que se sustenta para alcançar esses objetivos passa por colocar o interesse do outro na frente. Pelo menos no começo. É alinhar o seu sucesso com o de quem está na sua rede. Perfeitamente colocado. É uma estratégia que transforma a busca por resultado em algo mais orgânico, baseado na confiança mútua. E como o Flávio Augusto resumiu bem, essa sinceridade, essa capacidade de ir além do interesse imediato, dá um poder e um alcance muito maiores para a sua rede. O Flávio Augusto realmente amarrou bem essas pontas, né? Ele lembrou que por trás de todo o CNPJ tem um CPF. Negócio é, no fundo, relação entre pessoas. E se relacionamento impulsiona negócio, o melhor jeito de construir isso é servir primeiro e fazer com sinceridade. Exato. O Furlanetti também fez uma distinção interessante entre a abordagem taxímetro, que ele descreveu como puramente transacional, tipo pagou, levou, acabou, e a abordagem relacional, que ele acha muito mais poderosa e duradoura. Mas fico pensando, será que a relacional é sempre melhor ou são só modelos para situações diferentes? Ótima pergunta. O que a discussão sugere é que, para construir valor a longo prazo, reputação, oportunidade recorrente, a abordagem relacional, que se baseia em confiança e reciprocidade, tende a ser muito mais vantajosa. A transacional funciona para coisa pontual, mas dificilmente cria laço forte ou abre porta inesperada, né? Verdade. A relacional exige mais investimento no começo, de tempo, de energia, de interesse genuíno, mas os retornos, mesmo que não sejam imediatos, podem ser muito, muito maiores. E isso leva a gente para as estratégias práticas que eles discutiram. Boa. Vamos para o como fazer, então. O que o pessoal trouxe de dica concreta. Várias coisas legais. O Caio Carneiro deu um conselho quase zen. Mata a sua expectativa de retorno imediato. Foca no ato de servir, no processo de agregar valor e deixa o resultado vir como consequência, não como cobrança. Difícil, mas faz sentido. O Kaká Diniz destacou a importância de construir rede nova a partir das relações sólidas que a gente já tem. A própria reunião deles, o tal conselho, é um exemplo disso. Um grupo que se formou por conexões fortes que já existiam.
Outro ponto-chave que o Caio bateu bastante na tecla é a escuta ativa. Escuta ativa. As pessoas querem muito ser ouvidas de verdade. Talvez ouvir bem seja a forma mais básica e poderosa de servir alguém. Nossa, isso é verdade. E os exemplos do Furlanete são muito legais pela simplicidade. Ele falando de conversar com um motorista de Uber, não para vender nada, mas só para ouvir história, entender outra realidade. Ou o hábito de ligar para 3 amigos diferentes todo dia, só para manter contato, saber como estão as coisas. Pequenos gestos, né? Sim. E a ideia de criar experiências que agregam valor antes de qualquer papo comercial. Aquela viagem para o Super Bowl que ele organizou para os clientes do agro, uma pescaria para fortalecer laço, organizar desfile ou degustação em loja parceira. Ele até lembrou daquele método antigo da malinha de roupa, Ah, clássico. né? Que as vendedoras levavam de casa em casa. Era um serviço, uma conveniência, uma experiência personalizada. Tudo isso cria valor, aproxima as pessoas e, naturalmente, abre espaço para a conversa de negócio acontecer de um jeito muito mais tranquilo depois. Exatamente. Essas ações mudam o jogo. Você deixa de ser só um vendedor tentando empurrar algo para ser um parceiro que oferece experiência e solução. Mas claro, tem as armadilhas, né? O que fazer e o que não fazer. Opa, boa pergunta. O que a discussão apontou como erro comum? O que pode queimar o filme e destruir essa confiança que a gente está tentando construir? O Caio Carneiro alertou para os excessos. Por exemplo, elogiar é importante, mas quando vira aquela bajulação óbvia, sabe? O efeito é contrário, gera desconfiança, perde a autenticidade. Puxa, saquismo não cola, né? Não cola. E o Cacá Diniz contou uma experiência ruim que ele teve com um vendedor de vinhos. O cara ficou horas falando de uva, safra, região, mas nunca chegava no ponto. Não fazia uma proposta clara, basicamente desperdiçou o tempo do Cacá. Faltou objetividade, respeito pelo tempo do outro. Putz. E isso leva a gente para um momento delicado, a hora de fazer a transição para o negócio, o famoso call to action. Como fazer isso sem parecer que foi tudo calculado, sem ser abrupto demais, depois de tanto esforço para construir a relação? Essa é a hora da verdade, né? Imagino. Se errar a mão aí, pode botar tudo a perder. É um ponto bem sensível. Segundo o Cacá Diniz, tudo depende da confiança que foi criada e do timing certo. E esse timing não tem fórmula. Varia demais de pessoa para pessoa, de relação para relação. Tem que ter sensibilidade para sacar o momento. Uma leitura do ambiente da pessoa. Exato. A abordagem que o Caio Carneiro sugeriu é ser direto, mas sempre de um jeito genuíno e simples. Ele até deu um exemplo de script tipo: olha, tenho pensado numa coisa aqui que acho que pode ser boa para nós dois. A gente pode trocar uma ideia rápida sobre isso? É claro, direto, mas é respeitoso. Foca no benefício mútuo. Gostei. Simples e direto ao ponto. E respeitar o tempo do outro, como o professor Rock também falou, é chave. Nada daquelas mensagens vagas, tipo, pode falar? Ser transparente sobre a intenção da conversa mostra respeito e profissionalismo. Perceber o timing certo parece mais arte do que ciência, né? Talvez seja ler os sinais que a outra pessoa dá, sentir a profundidade da relação que foi construída. Exatamente isso. É calibrar a abordagem com base na confiança e na conexão que já existem. Não tem atalho mágico. É consequência do investimento que você fez antes no relacionamento. Agora, tem um território que sempre gera muita discussão sobre networking e sinceridade. A política. O professor Roque trouxe a experiência dele como ex-deputado e a fonte até diz que o Flávio Augusto deu uma provocada, né? Questionando se existe networking fofo ou genuíno nesse meio. Como é que esses princípios de servir primeiro se encaixam em um campo tão complexo e muitas vezes visto como só transação ou até meio cínico? É um ponto crucial mesmo e a gente precisa abordar com cuidado, só relatando o que a fonte trouxe, sem tomar partido, claro. O Roque descreveu a política usando a metáfora de um teatro. Teatro. Tem o palco, onde o discurso é público, muitas vezes inflamado para agradar a base eleitoral que, segundo ele, às vezes tem dificuldade de aceitar nuance ou diálogo com o outro lado.
E tem os bastidores, tipo as reuniões do colégio de líderes, onde as negociações e as conversas são mais pragmáticas e às vezes bem diferentes do que se fala para o público. E ele contou uma história bem intensa para ilustrar isso, né? Sim, a tal história da mordida. Foi durante a votação de uma reforma importante. Deu uma confusão, quase briga física entre deputados. O Roque tentou separar Meu Deus. e no meio do empurra-empurra acabou sendo mordido no peito por um deputado do PT que ele estava tentando conter. Mas o ponto principal que ele quis mostrar com essa história não foi nem o ato em si, mas a decisão estratégica que ele tomou depois. O que ele fez? Ele escolheu não escalar, não transformar aquilo num circo na mídia, numa briga pessoal. Pelo contrário, ele buscou conciliação, pediu desculpas publicamente pelo tumulto, mesmo sendo a vítima física, e foi atrás de restabelecer o diálogo. A justificativa dele foi que o objetivo de longo prazo era construir pontes, ser visto como alguém focado em solução e não em picuinha ou confronto que não leva a nada. Caramba! É um exemplo extremo de colocar a estratégia de relacionamento acima da reação imediata, mesmo numa situação daquelas de conflito físico e político. Exatamente. É aplicar o princípio de pensar no longo prazo e na construção, mesmo sob pressão intensa. Outros participantes lá comentaram sobre isso. O Cacá Diniz observou como bons relacionamentos, mesmo em ambientes polarizados, podem ajudar a achar um equilíbrio. Faz sentido. O Roque reforçou a ideia de escolher bem as batalhas, concluindo que, na maioria das vezes, o caminho da construção é mais produtivo que o da briga. E o Furlanetti trouxe a visão de que a polarização é global, mas que a convergência e o diálogo são essenciais para qualquer sociedade ou grupo conseguir avançar. A política, nesse contexto, acaba sendo um laboratório gigante das complexidades do relacionamento humano. Então, depois de explorar todas essas camadas, a filosofia do servir, essa tensão com o interesse próprio, as táticas práticas e até esse teste de estresse na política, qual seria a grande mensagem para a gente levar dessa análise? Se a gente pudesse, assim, destilar a essência, seria o quê? Olha, a mensagem central parece ser um chamado para a gente ressignificar o networking. Sair daquela mentalidade de colecionar contato e entrar na de construir conexão de verdade. E isso passa por inverter a lógica. Focar em servir primeiro, em se interessar genuinamente pelas pessoas, pelas histórias delas, pelos desafios, praticar a tal da escuta ativa, oferecer ajuda sem ficar esperando o retorno imediato. Qualidade acima de quantidade, então. Exatamente. No fim das contas, a qualidade e a profundidade das conexões superam e muito a quantidade. É construir um capital social que se baseia em confiança e valor mútuo. E para a gente deixar uma reflexão final, algo para quem está nos ouvindo levar e pensar a respeito. Uma provocação interessante veio do Flávio Augusto, lá no final da discussão original. Ele sugeriu algo que vai um pouco contra o que a gente costuma pensar. Refletir sobre o potencial enorme do networking não só para cima, com gente mais experiente ou influente, mas também com os nossos pares. Pessoas que estão em fases parecidas de carreira ou de jornada e até com quem está começando. Interessante. Por quê? Porque, muitas vezes, é nesses níveis que a gente consegue agregar valor de um jeito mais significativo e natural, onde a reciprocidade pode ser mais direta e onde a gente constrói as parcerias mais fortes e duradouras. É como construir uma fundação sólida, sabe? Crescer junto com a sua rede. Isso é poderoso mesmo. E conecta com um ponto que o Furlanetti também falou sobre gratidão, sobre não esquecer quem ajudou a gente no caminho. Não importa onde a gente chegou, manter esses laços do passado, valorizar quem estava lá no começo. Como ele disse, gratidão não tem prazo de validade. Perfeito. Então, a reflexão final poderia ser essa. Como é que a gente pode, hoje mesmo, começar a cultivar relacionamentos mais autênticos, servindo primeiro, ouvindo mais e olhando com mais atenção para as conexões com nossos pares e com aqueles que vieram antes? Talvez aí esteja uma chave importante para um crescimento mais significativo e que se sustente, né? Uma excelente nota para a gente encerrar. Agradecemos demais a companhia de todos nesta exploração e esperamos reencontrá-los na próxima. Até lá!